o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Toda a igreja bem forte. E Pedro. Nós pode melhorar, vamos lá? E Pedro. Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, a palavra que quero ministrar nessa noite tem o tema: não siga Jesus de longe. Repita comigo: não siga Jesus de longe. Agora olha para o seu irmão e diga para ele: não siga Jesus de longe. Irmãos, vamos estar falando um pouco sobre Pedro. Nós vemos que Pedro, ele viveu momentos íntimos com Jesus. Pedro vivenciou milagres poderosos que Jesus fez. Um dos primeiros encontros de Pedro com Jesus, Pedro estava fazendo o quê? Diga comigo bem forte: pescando. Ele pesca a noite inteira e não pega nada. O primeiro encontro dele com Jesus, ele tem uma noite de muito trabalho, cansaço, sem resultado algum. Sim ou não? Sim. Só que aí Jesus encontra ele e diz o quê? Volte para o mar. Volte para o mar. Lança a rede à direita. E o que me chama a atenção aqui é que Pedro não conhecia quem era Jesus, não conhecia o seu poder, mas de imediato Pedro faz o quê? Obedece. Diga comigo: obedece. Irmãos, toda vez que nós obedecermos, nós teremos vitória. Você pode crer nisso? Toda vez que o filho obedecer o pai e a mãe, ele será vitorioso. Toda vez que eu e você temer a Deus, obedecer a Deus, seguir os direcionamentos de Deus, nós seremos abençoados. Você crê nisso? Então, Jesus dá um direcionamento e Pedro obedece. E através da obediência dele, ele vivenciou a melhor pesca da sua vida. Se eu fosse você, eu já tinha glorificado. Através da obediência dele, mesmo cansado. E o que me chama a atenção é que ele poderia ter usado a experiência dele e ter questionado Deus. Você já viu aquelas pessoas que tudo ele questiona? Tudo ele tem uma justificativa, tudo ele, mas eu já fiz, é assim. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo diz para você nessa noite, não importa o jeito que você está acostumado, não importa como está dando certo, se o Senhor te dá um direcionamento, mesmo contrário ao que você sabe, obedeça que Deus vai fazer o extraordinário. Pedro podia olhar e dizer: Senhor, o Senhor está enganado. Eu sou Pedro, pescador experiente. Hoje o mar não está para peixe. Hoje, pode esquecer. E outra, estou cansado, estou exausto. Ele deixou tudo isso de lado e obedeceu. E como nós sabemos, irmãos, quando ele lança a rede, o barco dele começa a ir a pique, ele começa a gritar a outros barcos para ajudar. Vive uma experiência inesquecível através do milagre que Jesus fez e sua obediência. Só que não só isso, irmãos. Pedro vivenciou muitos outros milagres, multiplicação.
de pães, peixes. Irmãos, quando a gente para refletir no milagre também da multiplicação, é maravilhoso, irmãos. A primeira foi alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mulheres e crianças não entrou na conta. Com 5 pães e 2, diga comigo, 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou mais ou menos, irmão, 12.000 pessoas. E sabe o que é mais interessante? Jesus olha para eles e fala, ó, vai lá e junta tudo que sobrou. Sobrou alguma coisa? Diga comigo, 12 cestos. Você consegue, irmãos, glorificar ao Senhor por esse Jesus que é o Todo-Poderoso? E se nós estivermos vivendo nele, a gente vai vivendo milagres, vitórias constantes. Vamos ter lutas, vai ter adversidade, mas Ele sempre nos garante vitória. E sabe o que é mais interessante? Ele nos surpreende. Diga para o seu irmão, Deus nos surpreende. Agora, como profeta, diga para ele, Deus vai te surpreender essa semana. Diga, irmão, seja profeta em nome de Jesus. Tem gente que nem olhou para o irmão. Olha para o teu irmão e profetiza, Deus vai te surpreender essa semana. Porque nós servimos um Deus de surpresa. Um Deus que está trabalhando aonde nós não viu, não está vendo, não está sentindo, mas Ele está agindo. Eu quero declarar que Deus está agindo na casa de alguém agora. Eu quero declarar que Deus está agindo no marido de alguém agora, na mãe de alguém, na esposa de alguém, no filho de alguém, não importa onde estiver, Deus está agindo agora. Pedro viveu muitos milagres, muitas experiências. Uma das que eu acho mais interessante, irmãos, foi quando Jesus estava orando e os discípulos, então o Senhor diz, olha, vai para a outra banda. E já de madrugada, uns meio dormindo, uns meio cochilando, e Jesus vem lá andando sobre as águas. De repente, algum meio sonolento, cansado, olha e fala, meu Deus, um fantasma, olha lá, gente. Já acorda todo mundo para, olha. Vê um homem andando sobre as águas. A primeira conclusão que ele chegou é um fantasma. E Jesus diz, não, sou eu. Imagina uma distância aí daqui lá para a porta, não, sou eu. Jesus. E Pedro, ousado, diz, se és tu, Jesus. Ou seja, se não é um fantasma, se não é nenhum outro querendo assustar nós, se é tu, Jesus, então permita que eu ande e vá até o Senhor. E a Bíblia fala que então o Senhor Jesus diz, olha, vem. Jesus está chamando pessoas para viver o extraordinário hoje, vem. Jesus está chamando pessoas para ir ao encontro dEle, por mais difícil que seja a situação, vem. E Pedro desce do barco, olhando para Jesus, e ele começa a caminhar. E de repente, irmão, ele vê a água batendo sobre ele, o vento. E ele tira os olhos de Jesus e olha para a circunstância. Tem gente que já entendeu e já está glorificando. Não podemos jamais, irmãos, tirar os olhos do Senhor Jesus. Toda vez que eu e você tirar os olhos de Jesus para olhar para a circunstância, para o vento, para a tempestade, para as dificuldades, para a vida do outro, para os problemas, toda vez você vai afundar. Toda vez que você tirar os olhos dele, tende as coisas não dar certo. E agora Pedro então começa a afundar. E aí sabe o que Pedro fez? Ele clama por Jesus, ô mestre,
Não tire os olhos de Jesus. Mas se porventura você sentir que começou a tirar, começou a ter dificuldade, clame por Jesus. É Ele, é Ele. É Ele que pela sua misericórdia vai nos socorrer. E Jesus vem então e pega Pedro pela mão e continua caminhando até o barco. É um dos milagres maravilhosos que Pedro vivenciou com o Senhor. Tem alguns que falam, Pedro é igual o bule de fazer café. Tem irmão aí que é igual o Pedro, é de pouca fé. Só que eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Pedro não foi um homem. Eu não olho para Pedro e vejo ele como um homem de pouca fé, mas eu vejo ele como um homem ousado, que através da sua ousadia foi o único que teve privilégio de andar nas águas junto com o mestre. Sabe por quê, irmãos? O povo foca que ele afundou por falta de fé, porque é uma tendência natural as pessoas olhar para mim, para você, e ver onde nós erramos, aonde nós falhamos, as nossas dificuldades, o que nós não conseguimos. Mas eu quero declarar para você, em nome de Jesus, que as pessoas vão começar a ver, cada um de nós, mediante a nossa fé, milagres que nós vamos vivenciar do lado de Jesus. Aleluia. Mas entrando agora na palavra, irmãos, isso foi uma introdução. Pedro viveu muitos milagres, só que no texto que nós lemos hoje, Pedro seguia Jesus de... Pedro agora não está mais vivenciando os milagres. Pedro agora nesse momento não está mais partilhando da grandeza de Jesus. Ele estava seguindo Jesus, mas de longe. E por isso o tema da mensagem nessa noite: não siga Jesus de longe. Não siga Jesus de longe. Porque quando nós estamos seguindo Jesus de longe, irmãos, tem algumas consequências que nós vamos ter mediante de estar seguindo Jesus de longe. E a primeira pergunta que eu faço para você: como você avalia a sua comunhão com Deus hoje? Faz uma análise de você. Você tem seguido Jesus de longe, bem perto, ou mais ou menos? Como você está seguindo Jesus? Nós entendemos que quanto mais perto nós estarmos de Jesus, nós vamos vivenciar milagres, maravilhas, experiências grandiosas. Já avaliou aí? Já fez uma análise, todo mundo? Como você avalia a sua comunhão com Deus hoje? E eu quero falar sobre 3 consequências quando um cristão segue Jesus de longe. Se tiver alguém aqui que tem seguido Jesus de longe, e que você enquadra e tem vivido essas consequências, em nome de Jesus, que você se posicione hoje. Que nós possamos nos posicionar hoje. A primeira consequência, irmãos, de seguir Jesus de longe, é que você vai se tornar morno. Coloca lá, você está pondo, Mel? Aí, muito bem. Quando o cristão segue Jesus de longe, ele se torna um cristão morno. E esse é um cuidado que nós precisamos ter, irmãos, porque a gente vai distanciando de Deus sem perceber. É esse que é o grande problema. Às vezes a gente está vindo nos cultos, às vezes a gente está adorando o Senhor, às vezes você está participando das coisas, mas sem perceber,
Você está distanciando de Deus. Está participando das coisas longe de Deus. Você já viu aquela pessoa, às vezes você convida alguém para ir na sua casa, e ela está desligada, ela está lá na sua casa, mas de repente você olha para ela, ela está assim, lá no mundo da lua. O corpo está aqui, mas a cabeça dela sabe Deus onde está. Quem está me entendendo, diz amém. E às vezes, irmãos, nós estamos na igreja, estamos fazendo as coisas mais distante. E a gente vai distanciando de Deus sem perceber. Tudo começa, irmãos, com esfriamento na fé. Vai esfriando a fé. Vai deixando de crer que Deus faz, crer que Deus opera milagre, crer que Deus transforma. Crer que Deus é o Todo-Poderoso. Vai esfriando a fé. Vamos deixando devagarzinho o lado das coisas espirituais. E isso é muito triste, irmãos. Porque isso vai nos tornando morno. Já não passamos mais tempo a sós com Deus. Porque a correria da vida é muito. Tem trabalho, tem isso, tem aquilo. Então, irmãos, cuidado. E lá em Apocalipse, nas 7 cartas, uma das cartas, a Bíblia fala que é melhor ser quente ou frio do que morno. Eu ministrei isso aqui um tempo atrás. Porque a Bíblia diz que aquele que é morno, a Bíblia fala que o Senhor vai vomitar-te-ei da minha boca. Então, irmãos, uma das consequências de estar longe de Deus é estar morno. Vai se tornando morno. Do quente vai ficando morno. Fica aquele crente, né? Aquele crente que já não ora mais. Aquele crente que já não lê a Bíblia mais. Aquele crente que já não ouve mais louvores. Eu já preguei aqui, irmãos, e quero reforçar. Até compartilhei esses dias uma mulher que era do mundo. E agora ela serve a Deus, ela falando a respeito de música mundana. Irmão, crente que ouve música mundana, ele não converteu, ele tem que mudar a atitude. Sabe por quê, irmãos? Porque todo louvor, ele é consagrado ao Senhor. Pode observar, irmão, que a maioria dos louvores, e hoje é uma coisa, até diz para o Ministério de Louvor, que nós temos que tomar cuidado, porque todo louvor, ou ele é consagrado a Deus, louvor e música, ou é consagrado ao diabo. E o diabo, irmãos, ele precisa para entrar na nossa casa só de brecha. Diga comigo, brecha. O que é brecha, irmão? Não é abrir toda a porta. Se você abrir uma brechinha, que cabe um dedo, é uma brecha. E é só isso que o diabo precisa para entrar na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, seja onde for. Então, irmãos, pode observar que tem louvor, que começa a louvar aqui. Às vezes não está nem cantando 100%, um erro, uma coisa ou outra, mas o Espírito Santo de Deus já começa a tocar seu coração. Já aconteceu isso com você? Já começa a alegrar a tua alma. De repente você começa a ver as lágrimas, já começa a rolar. De repente você começa a sentir a presença de Deus, algo poderoso. Porque foi uma música com um louvor consagrado ao Senhor. E toda vez, irmãos, que você for ouvir uma música mundana, essa música também foi consagrada a alguém. Consagrada aos demônios. Eu vi um macumbeiro falando essa semana, irmãos. Olha, se o toque da música, porque tem acontecido, algumas músicas a gente vê que a pessoa tira as palavras da música e coloca coisas de louvor, de Jesus, e acha que aquilo ali virou uma música de louvor e adoração.
E aí esse macumbeiro dizia o quê? Esse louvor, essa música, esse toque, que foi consagrado aos Exus, você pode pôr o refrão nela de Jesus, de Deus, pode pôr o que quiser, que quando você estiver cantando, você vai estar adorando os Exus. Você entende quanto que é sério isso, irmãos? E a gente vai ficando morno quando nós deixa de orar. Quando nós começamos a assistir coisas que não agradam a Deus. O Espírito Santo está mandando eu dizer, irmão. Você não tinha programado isso aqui, não. Sabe quando você está assistindo um filme lá na Netflix? E que está tendo relação de homem com homem, homem beijando na boca de homem? Porque eu deixei de assistir Netflix, irmãos. Cancelei justamente por causa disso. Todo filme, toda série tem um homossexual com outro lá. Ou uma mulher com mulher, beijando, tendo relação e assim por diante. Quem assiste sabe o que eu estou dizendo. Ou quem já assistiu sabe. E sabe o quanto que isso é sério? A hora que a gente abre, liga a TV, e tem lá um homem com homem. O espírito de prostituição. O espírito de adultério, os demônios que agem nessa área, entra dentro da tua casa. A hora que está assistindo lá as lésbicas, lá mulher com mulher, esse espírito entra lá na tua casa. E aí às vezes a gente não sabe por quê. Como eu disse, irmão, não tinha preparado isso não, mas o Espírito Santo de Deus está me direcionando. Então cuide, irmão, fecha as brechas. Porque essas coisas, o diabo entrou, vai mornar a sua fé, vai trazer contenda para a sua casa, vai gerar uma briga entre o seu casamento e daqui a pouco o diabo já tem um prato ali preparado para consolidar o adultério, a prostituição. Então, irmãos, vamos vigiar para não se tornar morno. Deixa eu correr aqui, segundo conselho. Toda pessoa que está longe de Deus, essa pessoa se torna, irmãos, improdutivo ou improdutiva. Toda pessoa que está longe de Deus, ela se torna improdutiva. Faz uma análise, você tem sido produtivo? Ou já encostou? Irmão, segundo o texto do Evangelho de João, no capítulo 15, entenda isso aqui, ó. Dar fruto para Deus implica tanto em ganhar almas para Jesus, quanto em manifestar as virtudes do Espírito Santo em nós. Então, quando a Bíblia está falando de frutos, está falando em ganhar almas para Cristo. Quando foi a última vez que nós ganhamos uma alma para Cristo? Lembra, irmãos? Lembra aí um momento agora. Lembra quando você aceitou Jesus? Você já viu? Quem já ouviu falar aqui do primeiro amor? Quem aqui já ouviu falar do primeiro amor? Quem aqui já viveu o primeiro amor? Dá um sinal e dá um glória. Lembra, irmão, do seu primeiro amor? Quando você conheceu Jesus? Como você chegava na sua família, na sua escola? Você queria chegar na sua família, pôr dentro da cabeça dele que ele está no erro e fazer ele aceitar Jesus de qualquer jeito. Sim ou não? Você falava de Jesus para todo mundo. Você tinha um prazer, um gozo ali. E que talvez muitos de nós venham perdendo isso, irmãos. E na maioria das vezes isso é um sinal de que estamos distante de Deus. E estamos seguindo Ele bem de longe. Faça uma análise, você tem sido produtivo ou improdutivo? Porque quando a Bíblia fala de frutos, fala de ganhar almas e fala também do manifestar da virtude do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E quando nós estamos, irmão, cheios do Espírito Santo,
Quando nós estamos cheios da virtude, nós somos bênção na vida dos outros. Eu já falei algumas vezes sobre isso, irmãos, mas quando a gente vê um irmão, quando o irmão nos vê, quando alguém lá do nosso trabalho nos vê, a pessoa tem a alegria de ir até você, te dar um abraço, pegar na tua mão, porque ela sabe que de você, dentro de você tem um Espírito Santo que faz diferença na vida dele e na vida dela. Tem pessoas que é assim, irmãos, e nós temos que ser assim. Tem pessoas que você vê ela, seu dia pode estar difícil do jeito que tiver, que você dá um abraço nela, cumprimenta ela, ela diz 2, 3 palavras, muda o seu dia. E ter o Espírito Santo é isso, irmãos. Vamos buscar estar perto dele, porque é só perto dele que nós somos cheios. É só perto dele que às vezes você está sem pensar, sem nada, você ouve o louvor, lavando roupa, lá no seu trabalho, numa luta, uma canseira. De repente você ouve o louvor e você sente a presença do Espírito Santo e começa a chorar. Tem uma alegria dentro de você assim, que faz diferença. É isso que conseguimos quando estamos perto dele. Então faça uma análise, irmãos. Se você está longe dele, faça uma análise se você tem sido improdutivo. O que o diabo quer fazer conosco, irmão, é ser improdutivo. Se você está sendo improdutivo, você não tem conseguido abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar as pessoas que trabalham com você, você precisa chegar perto dele hoje. Precisa chegar perto dele hoje. E cada um de nós, irmãos, Deus usa de uma maneira. Cada um de nós, Deus usa de uma forma. Eu fui passar na cardiologista, no sábado passado, retrasado, no caso agora. Enquanto eu estava aguardando ali, o nosso irmão José Carlos chegou lá na Santa Casa. Estava lá bastante pessoas, e ele chegou e falou: gente, bom dia, eu queria um tempo da sua atenção. E ele começou a pregar lá, falar de Jesus. Eu quero falar de uma pessoa, de Jesus. E ele pregou a palavra ali, irmãos, em alguns minutos, e fez uma oração por todo mundo ali. Parabéns, irmãos, continua pregando, falando desse Jesus. E sabe por que isso é interessante, irmãos? Porque é um dom que Deus deu para ele. Eu não consigo fazer isso. Você está entendendo, irmãos? E eu pergunto para você, como? Qual é o dom, o jeito de você agir, de você servir? Para falar com alguém, para aproximar de alguém, para ser bênção na vida de alguém. Cada um de nós aqui, irmãos, temos um dom, um chamado, uma estratégia, algo que é só seu. Para de olhar e falar, a Érica que Deus usa poderosamente. Se eu fosse igual a ela, não. Deus usa muito a Érica nessa área, mas qual é a área que Deus te usa? Que Deus te usa. Vamos ser produtivos nessa área. Está lá o Lucão montando forro lá. Fala de Jesus. Fala o que Jesus fez na sua vida. Irmãos, todos nós que estamos aqui, Jesus já fez algo grandioso na nossa vida. Quem aqui conhecia a Bispa Keila? Só a Érica? A Bispa Keila faleceu ontem, esposa do Samuel Ferreira. O Bispo Samuel Ferreira é presidente da maioria das igrejas madureiras no Brasil. Não consigo contar, irmãos, o tanto de igreja que é ligada a eles.
E ele perdeu a esposa dele na noite de ontem, uma mulher de 52 anos. Eu estou inconformado até agora. Uma mulher de Deus. O esposo fazendo missão, a obra lá nos Estados Unidos. E ela aqui na sua cidade infartou. Desceu à sepultura. E eu falava com Deus, Senhor, por que Deus já me livrou de tantas coisas, irmãos? Que eu já poderia ter ido à sepultura. Eu até disse, Pai, uma mulher muito mais abençoada. Aí sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim? Eu tenho um projeto na vida de cada um, do meu jeito, da minha maneira. E às vezes a gente, no contexto geral, a gente se menospreza. Eu até testemunhei aqui, irmãos, esses dias, que eu havia feito 5 exames do coração. E todos os exames estavam ok. Eu não tinha nenhum problema. Aí eu fiz uma cintilografia em Rio Preto. O médico viu o exame. Acha para mim aquele hino lá da Keila lá. Sarah Evelyn. Não, procura aí no YouTube, dá os pulos de 6 aí. O médico viu a cintilografia, deu uma alteração. E uma das coisas que eu mais temia e disse aqui para os irmãos, foi: meu coração tem que ficar bom, porque se eu precisar fazer outro transplante, ele tem que estar bom. 5 exames, ultrassom, tudo 100%. A médica falou, aí eu passei na cardiologista, ela diz, olha, deu uma alteração. O hino. Deu uma alteração. Eu nem ia compartilhar isso, irmão, mas o Espírito Santo de Deus está me direcionando. Aí a médica falou assim, vamos fazer então um cateterismo para ver o que está acontecendo. Porque os outros exames não tinham dado nada. No cateterismo, irmão, deu uma aveia, esqueci o nome da veia, coronária. Ela vem fininha, chegando perto do coração, ela engrossa umas 4 vezes, a grossura tipo de um dedo ela tá, e 8 centímetros de distância, grossa desse jeito. Geralmente, a médica disse que quando acontece isso, na veia, dá só uma bolha. Dá só uma bolha, como se fosse uma câmara de ar. Sai ali aquela bolha na câmara de ar. E aí eles põem uma molinha e pronto. Quando a médica viu aquilo ali, ela ficou sem entender. Ligou para um cirurgião médico, amigo dela de Rio Preto. E ele falou assim, eu vou ter que juntar a minha junta médica, meus médicos, para a gente ver o que pode ser feito. Porque eu nunca vi algo do tipo. E aí, irmãos, eu comecei a orar. Falou, Senhor, eu não estou entendendo. Falei, eu não estou entendendo. O que o Senhor quer de mim? Eu não lembro de ter magoado ninguém, Senhor, mas se eu magoei alguém, eu preciso pedir perdão para alguém. Me ajuda a lembrar. Se o Senhor quer tratar de mim por causa de alguma coisa, eu preciso saber o que, me ajuda. Eu não estou entendendo. E aí a médica diz, olha, eu estou pregando aqui de teimoso. Pode ver que eu paro de vez em quando para respirar. Aí a médica falou para mim, você vai ter repouso total.
ver um outro cirurgião médico para falar o que vai ter que fazer. Você não pode pegar peso, fazer nada. Eu quero que você fique deitado no sofá o dia inteiro. Qualquer dorzinha que você sentir, corre para a Santa Casa e manda me ligar. Se precisar, você vem 10 vezes na semana na Santa Casa, mas se você sentir qualquer dorzinha, não fica na sua casa. Você precisa fazer repouso total. Eu orando, diz, meu Deus, e agora? Me angustiei, falei, Deus, me mostra o que o Senhor quer de mim, eu não aguento mais essa situação. Eu já sofri, irmãos. Depois que eu descobri o problema do meu rim, eles fizeram um tratamento, eu fiquei 6 dias em coma. Porque o tratamento desencadeou diabetes, 6 dias em coma. E o médico disse, se ele não morrer, ele vai ficar cego ou surdo definitivo. E eu sobrevivi para a glória de Deus. Tive Covid, eu e o irmão Zé Carlos. Passamos na beira da morte, mas eu sobrevivi. Saí do hospital com o rim parado, 8 dias meus rins parados. E eu sobrevivi. Fui para a hemodiálise. Todo mundo lá com 7 anos, 5 anos, 4 anos fazendo hemodiálise, com 9 meses. Deus preparou o transplante. E o rinzão está aqui, ó, eu sobrevivi. E agora, essa situação do coração, e eu vou sobreviver. Não é fácil, irmãos, a dor, não é fácil a dificuldade. Eu orava mesmo, falei, Deus, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma resposta. E uma irmã postou no status dela, põe um pedacinho desse hino aí. Foi o que, como se Deus tivesse descido do céu e falado profundamente ao meu coração. Eu quero compartilhar isso com você. Preste atenção em cada palavra. Um processo para cada guerreiro. E te avaliando, decidi fazer um pouco mais com você. Exigir um pouco mais de você. Do processo um pouco mais. Dessa dor. Um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você. É que tem guerras maiores pra vencer. Tudo é necessário para te fortalecer um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. Receba a estrutura pra guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais. Fique firme um pouco mais. E quando parecer que não vai suportar, que o ponto final. Amém? Foi uma palavra. Não é fácil, irmãos. Mas eu vou resistir. Não é fácil ter que... Uma pessoa ativa igual eu, faz as coisas. Não é fácil ter que ver tanta coisa da igreja para fazer. Pessoas para cuidar. O sítio para cuidar das coisas. E não poder fazer nada. E não adianta insistir, irmãos. Qualquer coisinha que eu faço, dá uma batedeira, uma canseira.
Mas eu estou compartilhando para os irmãos, porque vocês é minha família. Não importa o que digam, eu sei que eu tenho uma família aqui para orar por mim, para me ajudar no processo, na caminhada. E jamais eu vou desistir, irmãos. Vou passar por esse processo. Me ajuda em oração. O próximo passo agora é ver uma segunda opção de um outro cardiologista, cirurgião, e ver o que precisa ser feito. Se é preciso abrir o peito, se tem alguma outra coisa, se não tem nada para fazer. E a médica diz, faz repouso. Nós não sabemos se essa veia pode romper qualquer hora. Nós não sabemos. Então só me ajude em oração, irmãos. Continua me ajudando a cuidar desta igreja. Continua me ajudando na construção. Amém? E eu sei que eu posso contar com vocês. Como eu disse, eu não ia compartilhar, mas eu preciso. E por último aqui, irmãos, a terceira consequência de estarmos longe do Senhor. A pessoa acaba negando Jesus. Então nós entendemos ali, volta lá a primeira. A primeira faz o quê? Faz nós ficar morno. A segunda, a gente se torna improdutivo. E por último, a terceira, a gente acaba negando Jesus quando estamos longe dele. E foi isso que Pedro fez. Os soldados olham e dizem, aquele ali também faz parte do grupo de Jesus. E ele diz, não, eu nem o conheço. Negou Jesus. E quando, então, estamos longe dele, a gente se torna alguém que pode negar Jesus. Todo cristão que segue Jesus de longe é inevitável. Vai chegar o momento em que ele negará Jesus. Vai chegar o momento que lá no trabalho você fala, não sou crente mais não. Vai chegar o momento que você não vai carregar nem a Bíblia mais de vergonha. Porque tem cristãos, irmãos, que tem vergonha de carregar a Bíblia. Tem vergonha. Então tome cuidado, irmãos. Se você está longe de Jesus, volta para perto hoje. Volta para perto hoje. Porque na maioria das vezes é um caminho, é um distanciamento sem volta. Avalie você, como você está. Já está morno? Está improdutivo? Tem feito nada para edificar as pessoas? Tem feito nada para ajudar o seu irmão? Nós que somos cheios do Espírito Santo, irmãos. Nós que estamos perto dele. Nós temos que ser mais perspectivo, ter mais percepção. Será que eu e você, nós chegamos aqui na igreja, eu consigo olhar, por exemplo, para o Marcos e ver que ele não está bem? Será que nós conseguimos chegar na igreja? São nossos irmãos, são nossa família. Será que eu consigo olhar para o Edmar e detectar a mão de Edmar, está acontecendo alguma coisa com ele? Isso é ser produtivo. Isso é amar os irmãos incondicionalmente. Mas para concluir, irmãos, como você está? Você já está negando Jesus? Negando de carregar a palavra dele? Negando de dizer de qual igreja que você serve? Porque aí tem pessoas que dizem, não, minha mãe vai lá e de vez em quando eu vou. Porque tem vergonha de bater no peito e falar, eu sou evangélico, cristão, eu sirvo a Jesus que morreu na cruz para me salvar. Pessoas têm vergonha. Pessoas que no trabalho, ninguém sabe que ele é crente.
Os vizinhos nem sabem que ele é crente. Então, irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Se coloque de pé. Se essa palavra falou ao seu coração, irmão, deixa lá por enquanto. Se tem alguma área dessa, se você está de longe, você vai orar ao Senhor e pedir que Ele te fortaleça hoje, que Ele te enche, que Ele te ajude, porque você quer estar bem perto dEle, bem perto da presença dEle. Tem pessoas, irmãos, que acham muito difícil vir no culto de domingo e no culto de quarta-feira, de ir no pequeno grupo. Irmão, quantas vezes eu chegamos aqui numa quarta-feira destruído, amargurado, angustiado, abatido, frustrado. E quando acaba o culto nós estamos fortalecidos. Já aconteceu com você? Você consegue entender a importância de estar perto da presença dEle? Não só nos cultos, mas lá no pequeno grupo, lá na tua casa, naquele cantinho de oração. Quem aqui tem um cantinho de oração lá na tua casa? Se você tem um cantinho de oração lá, irmãos, o diabo já sabe. Quem assistiu aquele filme lá Quarto de Guerra? Pastor aposentou e estava caçando a casa para comprar. E de repente ele entra lá no closet, que era o cantinho de oração da mulher. E quando ele entra, ele sente a presença de Deus ali. Ele volta para trás, olha, entra novamente, sente a presença de Deus. Nem acabou de olhar a casa, tudo, ele olha para a mulher e fala: amor, nós vai ficar com a casa. Você pode glorificar o Senhor? É esse cantinho de oração que nós precisamos ter lá. Que é a hora que nós dobramos o joelho, o Espírito Santo de Deus fala: espera aí que eu tenho um encontro com meu filho. Espera aí que eu tenho um encontro com a minha filha. Volta hoje, volta agora para a presença dEle, para perto dEle. E peça que essas consequências saiam da tua vida hoje. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Comece a falar com Ele. Se você sente longe dEle, diga: Senhor, me ajuda a voltar para perto. Por favor, irmãos, fale com Deus. Não fica olhando para frente, para a direita, para a esquerda. Fala para o Senhor: Senhor, eu preciso estar muito perto. Senhor, eu quero estar mais perto. Fale com Ele, irmão. Eu quero que você ore, você fale com Ele. Senhor, fale para Ele: Senhor, eu estou me sentindo morno. Senhor, eu já não estou sentindo a Tua presença quando eu venho nos cultos. Senhor, eu estou me sentindo improdutivo. Faz muito tempo que eu não falo do Teu amor. Faz muito tempo que eu não oro por alguém. Faz muito tempo que eu não aconselho alguém. Fale com Ele. Fale com Ele. Oh, o Espírito do Senhor está aqui, irmãos. Ah, Senhor, que a Tua igreja possa sentir a Tua presença. Que a Tua igreja possa sentir o que eu sinto aqui nesse momento agora, Pai. Oh, Ele está aqui para te encher, para edificar a tua vida. Ele está aqui, Ele marcou um encontro contigo. Você vai sair daqui hoje um novo homem, uma nova mulher, porque você é um escolhido, um chamado. Deus te ama e Ele quer você pertinho dEle. Oh, glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Fale com Ele, fale, sinta a presença dEle aí. Rasgue o seu coração diante dEle. Oh, Deus de maravilha. Contempla a Tua igreja, Senhor. Contempla o Teu povo, Senhor. Toque em cada coração, Senhor. Nos ajude a mudar a postura. Nos ajude a mudar, Pai. Nos ajude a estar perto do Senhor. Tira, Pai, da nossa vida
tudo aquilo que está nos distanciando do Senhor. Tira da vida do teu povo, da tua igreja, tudo aquilo que está distanciando eles da tua presença. Tira o que for, Pai. Se for amigos, se for trabalho, seja o que for agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, tirando. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Só você que crê diz amém. Aplaude o nome do Senhor Jesus.